Não, volume de som. Apresenta. Apresenta. Agora já? Tá, então a gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quer que eu compartilhe com vocês? Vou compartilhar. Eu não... Vou compartilhar com o Lucas. Vou compartilhar com você o link. Então. Tá bom. Isso. Eu cortei hoje. Você foi no cabeleireiro, né? Fui. Fez maquiagem. Essa bela aí. Tá? Então. Minha filha falou, fala pra ela pedir amizade pra mim, pra me acompanhar. O áudio tá aberto? Aí só espera um pouquinho pro pessoal poder estar entrando e a gente já começa. Miguel, Eu já tá ali. dá um toque pra Carol pra ela seguir do seu. Dá um toque pra Carol pra ela seguir do seu. Compartilhei com você, Lucas. Falou, sua camisa. Sua camisa, isso daí. Quantas pessoas? Quantas? Boa noite, pessoal. Estamos no nosso segundo dia de live com bate-papo com os nossos candidatos. Hoje com o Fernando Piffer e o Paulo Bola. Vai participar com a gente hoje. Só passando de novo a configuração das lives, assim, para explicar como é o andamento. A gente vai ter 1 minutinho para cada candidato se apresentar, para você se apresentar, tudo. Quem são vocês dois? Vão ser feitas 5 perguntas padrões, que são para todos os candidatos, e 5 perguntas sobre o seu plano de governo, tá? Plano de governo de vocês. E das perguntas, pessoal, ontem na live tiveram vários comentários, várias perguntas, então a gente não conseguiu aproveitar todas, a gente não conseguiu dar atenção a todas. Então hoje, quem tiver os comentários, se depois os candidatos quiserem responder após a live, os comentários, tudo bem? E depois a gente vai pegar só a questão das perguntas, o pessoal fazer umas perguntas um pouco mais objetivas, para a gente poder selecionar mais perguntas para fazer com os nossos candidatos ao vivo aqui hoje, tá bom? Então, se puder ser uma pergunta para a pessoa mais objetiva possível, a gente vai conseguir fazer mais perguntas e aproveitar mais o nosso tempo aqui com eles. Então, vamos começar. Se apresente, por favor. Boa noite a todos. Agradecer a Isabela, líder do grupo ativista de causa animal e que também tem contato com 25 protetoras. Parabéns por esse ato de estar ouvindo os candidatos, suas propostas. Campanha se faz com propostas e eu sou médico, vereador há 8 anos e juntamente com o nosso candidato a vice, Paulo Bola, também vereador há 8 anos, temos serviços prestados em prol da nossa sociedade. O Paulo, que juntamente com a Mariângela, do MDB, faz parte da ONG Dona Zuleika, uma grande ONG defensora dos animais. E nós, juntamente com o Paulo e com a Mariângela, conseguimos aprovar algumas leis na Câmara de proteção aos nossos animais no nosso município. Então, estou muito feliz aqui nessa noite poder estar dialogando com a população e mostrando nossas propostas de trabalho a partir de 2021. Obrigado. A gente tem um grupo que se formou recentemente,
Mas está ganhando uma força incrível para agregar na causa aí, junto com o poder público e com as nossas protetoras. E vamos lá. Vou começar com as perguntas, então. Quais são as responsabilidades que você, como prefeito, pode assumir para a causa animal? E, se for eleito, o que promete fazer pela causa e pelos nossos animais? Dentro do nosso plano que nós construímos, nós temos um plano construído de todos os setores, ouvindo a população, ouvindo nossos candidatos a vereador da nossa coligação. E dentro desse plano nós temos muitas pessoas ligadas à causa animal, também candidatos a vereador. E dentro das propostas que nós já declaramos no Tribunal de Justiça Eleitoral, é a criação da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, que vai ser responsável pelos programas, alguns que já existentes e outros que têm que ser implantados em nosso município. A Constituição de 88 criou a figura do Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Trabalho, do Emprego, da Assistência Social, e nós aprovamos em 2013 a Lei 4591, de 26 de março de 2013, que foi a criação do Conselho Municipal. Nós aprovamos como vereador o Conselho Municipal de Proteção dos Animais e a criação do Fundo Municipal de Proteção de Vida Animal. Infelizmente, esse conselho não está ativo, infelizmente, o fundo não está ativo. Entre a aprovação da lei em 2013 para a criação do primeiro conselho nomeado, foram 2 anos. É um desrespeito pela proteção dos animais. Então precisamos efetivar um conselho municipal que tem uma lei já aprovada. Precisamos criar um plano municipal de defesa dos animais, que esse conselho tem o objetivo de, juntamente com todas as pessoas que defendem os animais, juntamente com os órgãos públicos, fazer este plano municipal de defesa dos animais. E é nesse plano que vai estar a política municipal de proteção à vida animal. Então nós temos já vários compromissos, ajudamos as ONGs, ajudamos os protetores quando nos solicitam auxílio, e como vereador fizemos uma defesa. Também o ano passado aprovamos a lei dos fogos, que é a lei 5368 de 2019, normatizando e impedindo que os fogos que acaba abalando não apenas os animais, mas também as crianças autistas, que ficam incomodadas com o barulho altíssimo de alguns fogos de artifício. E a Câmara Municipal de Bebedouro deu o exemplo, a Mariângela fez a apresentação do projeto e nós conseguimos aprovar, em defesa também da saúde das crianças, em defesa da saúde animal. E por que você está preparado para assumir essa vaga? E por que os protetores devem dar o voto de confiança, protetores e simpatizantes, dar o voto de confiança como nossa causa? Como médico, a gente passou a vida o tempo inteiro ouvindo as pessoas. O que o cidadão hoje reclama, nós temos várias pesquisas e ouvindo as pessoas, ouvindo os nossos candidatos, as pessoas desejam um governo participativo, as pessoas desejam um governo onde o prefeito vice tenha as portas abertas, como foi feito no passado no governo Piffer, as prefeituras abertas para a população. Então nós fazemos um governo que estaremos ouvindo de perto a população, ouvindo e aperfeiçoando o nosso plano que foi construído agora e que não é estático, é dinâmico. Ao longo de 8 anos, como vereador, nós construímos um grande canal com os deputados federais que trouxeram muitos recursos para a nossa área, seja animal, seja asfalto, seja saúde, em todos os setores praticamente esses deputados estiveram nos ajudando e estarão ajudando no futuro. E ao longo de 8 anos como vereador, nós conhecemos o orçamento municipal, conhecemos as falhas e temos propostas para mudar o que não está sendo eficiente na opinião das pessoas e na nossa opinião também. Então, com esse trabalho que nós temos como vereador, como político, como médico, atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas
e como cidadão, auxiliando as ONGs quando nos pediram auxílio, as protetoras, mas o plano que nós construímos é esse conjunto que nós solicitamos o apoio de vocês, ativistas da causa animal, e de todas as protetoras e das ONGs que defendem a saúde animal. Legal. Já vou linkar na próxima pergunta, que a gente justamente pergunta sobre o Conselho Municipal de Proteção Animal e o Fundo Provida, das leis dos fogos, que é uma lei assim que é difícil de ser aplicada por conta assim de você não sabe da onde está saindo os fogos e tudo mais, não tem a punição, então algumas pessoas ainda continuam soltando. Então, o que você tem em mente para fazer essas leis serem mais cumpridas e o que tem em mente para o Conselho de Proteção Animal? Nós temos no nosso país 2 exemplos de leis que no começo as pessoas acharam o seguinte: não vai dar certo. Um é a lei do cinto de segurança. Quando foi lei nacional, muita gente que não gostava do cinto e o seu carro não estava preparado, ficou incomodado, e hoje está provado quanto reduziu os danos em faces e óbitos devido ao cinto de segurança. Evidentemente que no começo houve uma penalidade grande, hoje já teve a consciência. A segunda lei foi a lei do cigarro, do fumo em área pública, que muita gente ficou revoltada no começo, que tinha o hábito, né, de fumar no restaurante, de fumar em ambientes fechados, e hoje tiveram uma consciência grande. Tem muita gente que fuma ainda, mas no seu espaço, praticamente. Então são 2 leis que eu coloco como exemplo, que no começo foi um tabu, se daria certo e deu certo. O Bebedouro deu exemplo, a Mariângela deu exemplo e a Câmara aprovou no dia 26 de março, no dia 27 de março de 2019, a lei que é onde proíbe o manuseio de estampido numa capacidade acima do limite da lei, que causa dano tanto aos animais como aos autistas, como eu falei. Cabe à população a consciência e que o que tinha antes de fogos de artifício no nosso município, antes da lei e pós a lei, reduziu muito. Muitas pessoas tiveram consciência e estão obedecendo a lei. Aqueles que ainda não obedecem, cabe à população ajudar o poder público a ajudar a conscientizar, né? O poder público só pode efetuar a multa se tiver realmente uma infração onde a Guarda Municipal, a Polícia Militar faça o auto de infração para poder penalizar a pessoa, mas é difícil, né? Eu acho que a conscientização que leva tempo, mas eu acho que já foi um avanço muito grande do que era antes e pós a lei. Sim. Comparando até a lei do fumo e do cinto de segurança, você acha que em respeito à saúde humana, por exemplo, e à saúde animal, você acha que a conscientização é equivalente ou é um pouco mais complicado? Não, é equivalente. Até você olhar pelos dados, como eu falei, do que era antes da aprovação da lei e pós a lei entrar praticamente em funcionamento, as pessoas estão respeitando. 100%? Não. Evidentemente que tem aquele fanático pelo esportes, que está no bar, e aí o seu time, que não ganha muito tempo, ele faz um gol e ganha, e ele vibra e acaba cometendo um crime, uma infração de uma lei que foi criada para respeitar a saúde animal e a saúde das nossas crianças. Algo a acrescentar, Paulo? Vamos. Tem algo a acrescentar? As perguntas que ele respondeu? Eu acho que o que o Fernando falou aí foi bem taxativo, né? A nossa preocupação com a causa animal, ela é uma preocupação já constante do dia a dia e tem que continuar. Porque onde já se viu você formar um conselho em 2015 e esse conselho em 2017 ele venceu, não houve preocupação com a causa animal pelo prefeito municipal. Eu acho que deveria se ter engajado mais, ter feito mais enganjado, protegido mais a causa. Mas eu acho que é o seguinte, que o que a gente tem que fazer o desafio nosso
a deixar esse conselho ativo. Até então, também, para deixar esse conselho ativo, para você poder trabalhar ele no município, com verba municipal, e trabalhar com verba federal e estadual, para poder fortalecer esse trabalho das protetoras e de vocês que são ativistas. Eu acho que o animal, ele é um caso de saúde pública, é muito importante. E para nós estamos tão preocupados, eu e a Mariângela e o Fernando, que agora dia 9 agora já está a licitação do SamuVet animal. Nós conseguimos, né, um SamuVet animal, já vai ser a licitação com o deputado Léo Oliveira, que é do meu partido, do MDB, e já é um ganho, que isso é novidade, esse SamuVet para os animais. E também não esquecendo que nós temos que brigar pelo nosso ambulatório veterinário, e também nós temos que estar equipado, e principalmente nós temos que estar com as castrações, fazer uma sequência nessas castrações dos animais e lançar o microchip dos animais. É uma forma de se controlar. Sim. Até já linka com a próxima pergunta também. Sim. Que as protetoras, os simpatizantes pedem muito a Secretaria de Saúde e Bem-Estar Animal, de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, e incluindo ambulatório para as emergências, como atropelamentos, quarentena de animais doentes, pequenas cirurgias. E você, como prefeito, acha isso possível? Acha assim um sonho tão distante ou é um sonho real e mais próximo? Como o próprio Paulo disse, né? Precisa ter a vontade política de fazer e defender a causa. Sim. Nós, como vereadores, como cidadão, mostramos já essa capacidade. Agora, no Executivo, nós vamos criar a Coordenadoria do Bem-Estar Animal e vamos colocar em prática todos os programas que já funcionam muito bem em outros municípios, com um recurso bem estabelecido e que vai de encontro ao desejo tanto da Mariângela, que está na Câmara fazendo esse debate constantemente. A Mariângela constantemente está na Câmara pedindo para o Executivo colocar em prática todos os sonhos de vocês, ativistas, e sonhos das protetoras, e que não aconteceu por falta de vontade política nesses últimos 8 anos. Nós precisamos ter as ações não apenas em período eleitoral, mas de uma forma constante, todos os meses, nos 4 anos de governo. Isso acontecerá com a criação da coordenadoria, todos os programas de controle de reprodução dos animais, o controle dos animais em locais públicos de grande porte, cavalos abandonados, que é uma reclamação constante da população. Não é só cães e gatos, né? E que já tiveram ações efetivas em outros governos municipais, tinha ação desse porte para tirar esses animais de grande porte das nossas avenidas e praças. E isso não tem acontecido, porque constantemente a gente recebe vídeos e reclamações da população e acidentes, levando ao óbito dos animais e colocando em risco a vida das pessoas que causam os acidentes com os animais. Então, como Paulo disse, também esse grande benefício que o MDB está proporcionando também para a causa animal, precisamos educar as crianças através de palestras. As crianças são as grandes indutoras dentro de casa das políticas públicas. E não há, nesse momento, também esse compromisso em estar divulgando a proteção dos animais junto à educação. E nós faremos, não apenas na educação do respeito ao animal, mas de todas as áreas, da saúde preventiva, de trânsito, da área de meio ambiente, proteção com o meio ambiente, que está aí. Nós estamos sofrendo mais um ano dos últimos 7 anos de escassez de água, racionamento de água, por falta de investimento em meio ambiente e aumento da oferta de água ao longo desses 7 anos. Nós precisamos plantar 42 mil árvores no meio ambiente. Tem 14 TACs da Justiça, da Promotoria, contra a Prefeitura Municipal, em ações que a Prefeitura fez e não fez a recuperação ambiental e florestal. Então nós vamos, através da coordenadoria, fazer a guarda responsável, fazer o programa educativo das escolas,
o registro animal, como o Paulo disse, que é importante, o controle dos animais de grande porte em locais públicos, além do controle reprodutivo através das esterilizações cirúrgicas de cães e gatos. Se precisar ampliar, precisamos ampliar. Não pode ter fila. Hoje tem um serviço, mas parece que não é suficiente para atendimento da população que deseja esse controle produtivo. E precisamos apoiar as entidades como vocês. Tem que apoiar as entidades, os ativistas, porque quando você faz um programa municipal, a parte cara é o pessoal. Se você tem pessoas que estão doando o seu tempo, doando todo o seu conhecimento por uma causa, a prefeitura tem que apoiar de uma forma efetiva, não apenas com palavras, mas ações efetivas. Porque você não vai precisar contratar aquela pessoa, tem um grupo ali formado de cidadãos que querem o bem por essa causa. E com certeza, no governo Fernando Pífaro e Paulo Bolla, todas as ONGs serão respeitadas, terão seu espaço de atuação e serão participativas do nosso governo, nos conselhos municipais, nas gestões, para que possamos ter realmente um governo participativo e eficaz e eficiente. Inclusive, esse Samovete, ele vai ser para animal de grande porte, tá? Tanto do pequeno, médio e grande. Ele é uma ambulância furgão que põe um animal de grande porte. Para isso, foi consultado veterinários e nos deu como deveria ser um Samovete. Inclusive, Sertãozinho, existe isso. Já teve lá o deles, foi doado na mesma época que o nosso dinheiro que veio. Sertãozinho já está funcionando, inclusive o ambulatório deles. Então, eu penso o seguinte, se hoje a ONG Dona Zuleika, que está lá funcionando, ela está funcionando porque as protetoras se uniram e o Ministério Público cobrou da Prefeitura providências. Isso que não pode acontecer, o Ministério Público forçar. Você tem que ter o quê? O amor, você tem que ter a participação com os animais. Os animais são primordiais hoje. Hoje os animais, eles ajudam as crianças autistas, os animais ajudam as crianças, as pessoas mais idosas. Você pode ver que hoje o crescimento de um animal numa residência é muito importante. É muito importante, então tem que ser tratado com respeito. Nós tivemos no passado também, Isabela, a ecoterapia, que tinha o auxílio do poder público, que fazia um grande tratamento com muitas crianças, tiveram recuperação com a ecoterapia. E também foi finalizado, infelizmente. Grandes programas do passado não tiveram sequência nos últimos anos. Uma pena, mas vamos recuperar isso. E fazem 3 anos que Bebedouro não tem a vacinação de cães e gatos. De cães e gatos. Raiva animal. Da raiva animal. Por quê? Faltou gestão para isso. E no ano passado e um ano retrasado, nós cobramos isso aí do poder público, onde eu tive informações por requerimento, do Instituto Pasteur, que nos informou que Bebedouro não teve porque não foi cadastrado e não estava preparado. E você sabe, Isabela, o que era preparação só para poder vir as vacinas e vacinar os animais? Uma geladeira, uma pia, sabonete e um local pequeno que é para poder estar recebendo. E nem isso o poder público cedeu, nem isso o poder público fez a favor dos animais. Até isso nós temos gravado, temos ofício só falando sobre isso. Sim, e também é importante ressaltar que não só as campanhas de vacinação para a população, para cães que têm tutores, e sim para os cães que estão nas ONGs, mas que fica na responsabilidade das protetoras comprar as vacinas, os tanto insumos. Não só da antirrábica, mas porque a raiva é transmissível para humanos, mas as doenças que judiam deles mesmo, que são deles e que elas ficam na responsabilidade delas. São doenças que tem como prevenir com a vacinação. Sim. Até sobre a coordenadoria, por que não a coordenadoria e não a Secretaria de Saúde e Bem-Estar Acho que Animal? quando você faz uma secretaria, o custo administrativo dela
é altíssimo. Uma secretaria, por lei, hoje nós temos 22 secretarias que não são secretarias, é só de fachada. É só de fachada. É só de nome. Então não queremos ter nome, nós queremos coisa que funcione. Uma secretaria você tem que ter toda uma estrutura administrativa de uma prefeitura. Tem que ter um contador, tem que ter um advogado, tem que ter toda a parte administrativa, como se fosse uma prefeitura, dentro da secretaria. E as secretarias que foram criadas nos últimos anos, na verdade, não tem. São só de fachada. A Secretaria de Saúde não existe no papel. Só tem no papel, não existe na prática. Porque ela tem que ter o seu RH, toda a estrutura dela, se for secretaria, como se fala na lei nacional. Então, o custo de uma secretaria é alto. Nós vamos criar uma coordenadoria ligada a uma secretaria que fará esse papel dessas ações que nós estamos comentando hoje, que não ocorrem na cidade e que é sonho de todas as protetoras e que é necessidade e é um compromisso do Fernando Piffer e Paulo Boll, porque nós já defendemos a causa como vereador e defendemos a causa como cidadão. E como que funciona a coordenadoria? Como que é a autonomia de funcionamento, de tomada de decisão? Ela tem autonomia porque recurso? nós vamos respeitar a Constituição. A autonomia é dentro do Conselho Municipal, onde se discute as políticas públicas. É lá que você define um plano de atuação. Aí o prefeito, ele aprova esse plano construído dentro do Conselho, que tem representantes do poder público e representantes da comunidade. É esse sonho de quem escreveu a Carta Magna de 1888, em que o Brasil fosse realmente um país democrático e que as pessoas pudessem participar e serem ouvidas. E o nosso compromisso do governo é fazer esse governo democrático, onde as pessoas possam ser ouvidas e discutir as políticas públicas dentro dos conselhos municipais. Dessa forma que nós faremos as políticas públicas também da causa animal. Quer apresentar um? Não. Falou tudo já. Outra pergunta, deixa eu me encontrar aqui. Ó. Várias protetoras dependentes assumiram em suas casas a responsabilidade que é do poder público, que a responsabilidade de saúde pública, por exemplo. Então, tornaram suas casas canis, gatis. Então, assim, é uma realidade que para elas deve mudar. Então, assim, pensando nas protetoras em si, quais são os planos também para elas, para os animais que elas já têm, que elas já cuidam, que são... Isabela, você está fazendo aqui um testemunho oficial do descaso do poder público pela causa animal. Você está dizendo que tem protetoras e ativistas sobrecarregadas, porque Muito. a omissão do poder público fez com que ela tomasse atitude, para que não houvesse grande mortalidade dos animais, por maus cuidados, né? Passar fome nas ruas praticamente. Então você está comprovando a omissão do poder público. A nossa proposta é mudar essa omissão do poder público nesses 7 anos. A Maria Ângela passou os últimos 3 anos e 10 meses fazendo debate na Câmara, cobrando atitude do poder público, mas infelizmente não foi atendida. Vários vereadores fizeram a defesa dos debates da Maria Ângela pela causa animal e também não fomos atendidos. É por isso que o povo deseja nesse momento a mudança com segurança, a mudança com conhecimento, a mudança com propostas, a mudança por causas definidas, com um plano bem definido, que é o que eu e o Paulo estamos apresentando para a nossa população nesse período eleitoral. Ótimo. Bom, vocês citaram a microchipagem. Há alguma lei que obriga as pessoas a fazerem a microchipagem dos seus animais domésticos? Não só a microchipagem dos... Deixa eu explicar, calma, eu disse. Tem algum... por exemplo, se eu não quero microchipar o meu animal, eu não tenho essa obrigação. Hoje não tem a lei municipal ainda. Não existe a lei. Esse é um debate que o Conselho tem que fazer junto com os protetores, junto com ativistas. Vocês vão construir esse plano de atuação, né, de proteção dos animais. Aí a Câmara vai aprovar em cima da política que o Conselho vai construir em cima das bases que nós já estamos apresentando. Nós estamos apresentando as bases
do nosso projeto de ação a partir de 2021. E o Conselho vai aprimorar para que possamos ter leis efetivas e aperfeiçoar as leis que foram criadas em 2013, que já estão defasadas, né? A lei toda tem que ser aperfeiçoada. Ano a ano, nós vamos aumentando o conhecimento e a população faz as sugestões e as leis são aperfeiçoadas. Então, esse Conselho Municipal, que será instituído, já que ele está desativado, fará, com toda a sociedade civil que estará participando, esse plano de atuação para nós instituirmos o Código Municipal de Proteção Animal em nosso município, que hoje não tem ainda. E que é um sonho de muitas protetoras, que é um sonho de muitos ativistas. Por que, Isabela? É o seguinte, por que muita coisa não deu certo nessa administração? Porque não escuta os conselheiros que são chamados para montar, para ter conselhos animais. Tem que ser ouvido. Você que é ativista, tem as conselheiras, você que é a cuidadora dos animais, tem que ser ouvida, sabe? Tem muita coisa que manda de afogadilho para a Câmara Municipal e não pode, tem que acabar isso. Tem que ser discutido, tem que ser analisado, tem que ser bem elaborado por vocês primeiro. Depois é que vai o debate, aí vai para a conversa assim, com a prefeitura e vai para a Câmara Municipal já com o seu formato ideal, para não ter volta. Por isso que tem que ser discutido. Quem está vivendo a causa, que nem vocês, sabe muito bem, às vezes, discutir e colocar leis que vai ajudar. Então tem que ser valorizado as pessoas que fazem parte dos conselhos. Valorizar as pessoas que fazem parte, que ajudam os animais, tem que valorizar. E um conselho municipal não é só aquela pessoa nomeada que faz parte. Todo cidadão pode participar das reuniões do conselho. Nós vamos fazer um conselho não apenas para um grupo. Eu quero que vocês participem, todos os grupos de protetores independentes, não apenas uma ONG participe, seja dono da verdade, mas todos tenham a sua opinião respeitada. Democracia é isso. Cada um defende a sua opinião, vota e a maioria ganha naquela opinião que foi explanada. Exatamente. Sim. Então, nós queremos a união de todos os protetores, tem os independentes, tem os que estão já bem estabelecidos em ONG, tem vocês agora fazendo um grupo que é fundamental também. O jovem precisa participar da cidade, o jovem precisa participar das políticas públicas. O jovem ficou um pouco tempo distante das políticas públicas, teve um desânimo, né, com o que aconteceu na nossa cidade, no nosso país, e vocês estão dando um exemplo de cidadania, participando e fazendo logo de cara uma live dos candidatos participando aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui, o Paulo, está participando e colocando em prática nossas propostas e as nossas ideias de construir uma cidade com participação de todos, que todos tenham liberdade de falar e todos tenham liberdade de participar, e nós ouviremos a todos. A gente quer dar mais voz a eles, né? Porque eles não têm voz, então assim, quanto mais a gente tiver gente para lutar pela causa, eles são mais representados. Com certeza. Né? Quando você diz em questão de apoio às entidades, o que consistirá esse apoio das entidades, das ONGs, das protetoras, não só da parte do ambulatório em si, mas tem outras ideias para elas também? Como cidadão, nós já demos exemplo de apoio. No último evento que um radialista fez para arrecadar fundos alimentícios para a causa animal, nós conseguimos arrecadar 1 tonelada, né, com o nosso apoio. Então, como cidadão, já fazemos isso. Como executivo, é o resumo do que nós já estamos falando aqui desde o início. Uma atuação efetiva do Conselho Municipal, uma participação efetiva, construir um plano de defesa da causa animal, fazer uma política participativa em que todos terão oportunidade e todos terão apoio do Executivo nas suas atuações, nas suas necessidades. Okay? No seu plano de governo também tem questão do controle reprodutivo de cães e gatos. E como que irá funcionar? Qual que é o que você tem em mente? Seria só em questão da castração em massa, conscientização? Já falamos sobre isso também, né? Sim. Precisa ter a castração
na quantidade necessária. A gente tem hoje muita gente reclamando que está na fila, esperando. Tem um castramóvel que só funciona de 4 em 4 anos, precisa funcionar todos os dias, todos os meses, de uma forma efetiva. E nós o faremos, dentro da necessidade que precisa, ter o profissional adequado para poder atender o programa de controle conforme já foi solicitado. Até você citou sobre os animais silvestres, animais cavalos. Sim, de grande porte também, que é um programa que já teve no município e que está com hoje um programa que não satisfaz também a população, porque as reclamações são intensas, são muito numerosas. Você tem alguma ideia para eles, assim, o que mais podemos fazer por eles? Nós temos 2 áreas ambientais recuperadas. O Parque Ecológico, que já foi exemplo no passado de vários prefeitos, de área educacional ambiental, de área de proteção de fauna também, dos animais silvestres que circulavam pelo Parque Ecológico, e o nosso horto. Eu apresentei em 2017 um projeto em São Paulo com uma ONG e com empresários para dar suporte financeiro para assumirmos o horto florestal. E naquele período não houve apoio do Executivo Municipal, infelizmente. Agora o Executivo, em final de mandato, já aceitou assumir o horto, então o nosso horto, o ano que vem, nós temos um projeto, temos ONG, temos apoio financeiro, vamos recuperar o horto. O horto tinha tudo pronto naquela época, tinha arvorismo, tinha um grande viveiro para a formação de mudas, escritórios florestais, tinha uma casa que era linda, histórica, para ser um museu, né? Um museu da fauna e flora de Bebedouro. Ali foram quantos alunos passaram pelo horto florestal com educação ambiental. Então nós vamos trazer de volta tudo isso que já funcionou no horto com muita sabedoria, e lá é um local para receber os animais de grande porte que estão soltos pela nossa cidade. Até tenho uma pergunta sobre isso. Sobre o horto, o que você pensa em fazer e quem tomaria conta do local? É uma ONG que vai assumir o local, se ela estiver disposta ainda a assumir, né? É uma conversa de 2017, e nós temos vários empresários dispostos também, que defendem a causa animal, que defendem a causa ambiental. Nós só vamos reduzir esse calor intenso, essa escassez de água, se nós fizermos investimento pesado no meio ambiente, que também não ocorreu nos últimos 7 anos. Nós plantaremos mais de dezenas de milhares de árvores no nosso município, através do viveiro do Parque Ecológico e do viveiro do Horto Florestal, que foram grandes viveiros no passado e voltarão a ser novamente. Nós temos especialistas no nosso município, funcionários públicos que amam a natureza, que têm conhecimento técnico para fazer a produção de mudas e que estão aí esperando a troca do governo para poder ter realmente novamente seu espaço de volta, para eles poderem produzir todas essas necessidades do nosso município em relação ao meio ambiente, em relação à causa animal. Certo. Até uma pergunta que me surgiu aqui, se você me permite, em relação ao canil municipal. Assim, a situação hoje o canil ele não tem exame de sangue, por exemplo. O que talvez de imediato já poderia ser feito para os cães que já estão lá. Você tem mais um depoimento aqui da falta do compromisso do atual governo com a causa animal. Né? O canil, ele recebe os animais que estão doentes, animais que sofreram alguma lesão, abandono, e não está tendo o devido cuidado, o devido zelo por um ser vivo. Então, rapidamente, com a coordenadoria, tem que ter uma ação efetiva de ouvir os funcionários que trabalham ali, ouvir as ONG, ouvir os ativistas e fazer um plano emergencial de recuperação, de zelo, cuidado e carinho pelos animais. Como você disse, abandono pelo governo nos últimos anos. As ONG ou as pessoas de bem sobrecarregadas pela omissão do poder público, e aquilo que está como obrigação do poder público fazer, também não fazendo direito. Por isso que as pessoas desejam mudança, e a mudança ocorrerá para o bem da nossa cidade. Algo a acrescentar, querido? Não, isso que o Fernando falou é muito importante. O descaso com o poder público, até hoje com os animais,
Isso tá mostrando no que você falou, Isabela. No nosso canil, já em 8 anos de mandato, já era para ter alguma coisa, a prefeitura já ter montado pelo menos um plano para ajudar esses animais que estão ali no canil, e não foi feito. Mostrou-se o que foi prometido só e não foi cumprido. Então acho que você, antes de você prometer, você tem que chamar as pessoas e discutir e dar chances para elas fazer as coisas. E a chance é com vocês, que é protetora, de vocês estarem ajudando a fazer esse trabalho. Acho que tem que ter respeito. Quando você desrespeita um animal, Isabela, você está desrespeitando aquelas pessoas que cuidam dele também. Isso chama-se gestão. Isso. Você faz uma gestão de uma pessoa só. Quando no nosso país democrático, a Constituição deu gestão compartilhada, que são os conselhos. O nosso governo, a gestão será compartilhada. Gestão se faz primeiro ouvindo as pessoas que sabem, que gostam e que têm conhecimento. Constrói-se um plano, metas, e as metas serão cumpridas à risca, de acordo com a necessidade, dentro do conhecimento básico de cada assunto, juntamente com o conhecimento financeiro, necessidade que precisa para colocar em prática cada ação e cada meta. Gestão, que é o que não tem também na causa animal desses 8 anos. E se for discutir outros assuntos, nós vamos provar a falta de gestão em todos os setores. Falta de gestão na água, falta de gestão no meio ambiente, falta de gestão no cuidado com as praças, falta de gestão no parque ecológico, falta de gestão no cuidado dos animais. Para você ter uma ideia, quando veio esse dinheiro, essa emenda do deputado para a compra do Samuvete, aprovamos o crédito. Depois disso, demorou-se mais de 5 meses para poder discutir uma licitação. Peraí, se gosta tanto dos animais, chegou-se o crédito, votou o crédito, já começa a se pensar na licitação, que era o quê? Um veículo a mais para poder dar sustentação aos nossos animais. Então houve o quê? 5 meses para esperar fazer uma licitação? Já voltou-se o crédito e já dá sequência. Eu acho que isso aí faltou um pouco de sensibilidade. Sim, falar em questão de urgência, né? Tem mudanças que a gente quer urgente. Isso. Porque é necessário que quanto mais demora, mais animal a gente perde, mais a gente sofre, as protetoras, coitadas, já estão até calejadas de tantos animais que perdem. Calejada assim, não, o coração não caleja nunca, né? Mas, então eu acho que é por isso que a gente anseia muito por mudanças e rápidas, assim. Deus quiser, correrá. As minhas perguntas aqui já acabaram. Eu vou partir para as perguntas de quem estiver participando da live, tudo bem? Tudo bem. A linha para vocês, fiquem à vontade. Obrigado. Tá? Obrigado. Vamos lá. Pergunta interessante que até foi feita ontem e eu acho super interessante vocês responderem também. Mesmo com as queimadas na Amazônia aumentando 30% em 2019, com o Pantanal registrando o maior número de queimadas na década, o governo Bolsonaro vem cortando drasticamente a verba para a contratação de profissionais para o controle de incêndios florestais e áreas federais. A nível municipal, o que você acha que é possível ser feito aqui na nossa região, com tantas queimadas que andam acontecendo? O nosso parque ecológico sofreu 2 queimadas nos últimos meses. Por quê? A própria prefeitura induziu a população a jogar lixo dentro do parque ecológico. Montou um ecoponto numa área ambiental. O nosso horto sofreu também com queimadas, por abandono.
uma ONG queria assumir o nosso horto em 2017 e foi impedida. Destruir o horto e esse abandono agora culminou. Então a falta de projeto, a falta de gestão na área ambiental é o que leva a esses danos e muitas vezes irrecuperáveis. Porque quando uma árvore morre, que tem 10, 20, 30, 40 anos, vai demorar muito tempo para recuperar. E eu passei no Parque Ecológico, é de chorar também a falta de zelo com o ser vivo que é a árvore, que respira. E outra coisa, Isabela, nós tínhamos dentro do Parque Ecológico uma sede da Guarda Municipal e uma sede da Polícia Ambiental, que até 2012 essa sede da Polícia Ambiental dava o maior suporte para nós. Em 2013 foi enfraquecendo, que em 2014 a Polícia Ambiental, por falta de apoio da Prefeitura, a Polícia Ambiental, que é a sede de Barretos, foi embora. Nós perdemos a Polícia Ambiental que poderia nos ajudar. E então o que acontece? O município ficou sem um órgão que poderia ajudar-nos. Sim. Mais uma pergunta, de Leonardo Felício. Vocês falam sobre o SAMUVET de controle de animais, mas o que vocês pretendem fazer para os animais que já nasceram, que estão no canil municipal, por exemplo? Do SAMUVET, o que tem que fazer? Não, que vocês explicaram sobre o SAMUVET Sim. e o controle Sim. controle de natalidade. E para os animais que já nasceram, que já estão lá 5 anos, já estão no canil. Que já estão no canil, que já são... E não estão castrados ainda? Não, eles já estão castrados, mas o que pretende fazer por eles? Assim, questão de programas de adoção. As ONGs fazem programa Sim. de doação. Sim, esse é um programa. Está no programa de ajuda a esses animais. Ainda com a criação desse... bem-estar para eles lá dentro, Isso. assim, porque no canil, há informações que a gente foi recebendo também, que tem animais que estão lá há 5 anos, por exemplo, e está naquela mesma situação, numa baia pequena, assim, a qualidade de vida daquele exatamente. animal Mais um descaso. não é uma qualidade de vida legal, assim, ele tem comida, tem água, tem medicação se necessária, mas não tem amor, não tem carinho, não tem espaço para correr. Aí está comprovando mais um descaso com a administração com os animais que estão lá. Por que a gente tem que fazer? É olhar para esses animais, né? Também dar condições para eles. 9h26. Pergunta de Aruana Vélez. Não são apenas ONGs e o canil municipal que poderia dar apoio para as protetoras, mas isso é uma situação inaceitável. Providências imediatas para que tenha maior qualidade de vida para esses animais. A questão assim de o poder público dar esse suporte para as protetoras, né? Isso. Não tem dúvida. Aqui que a Ana Silvia, que é protetora, perguntou sobre o conselho e fundo da causa animal, por que não funcionou, vocês já responderam também. E o que será? Vai funcionar, Ana Silvia. Vai funcionar a partir de 2021. Pode ter Alice certeza. Carvalho perguntou como que irão funcionar as verbas em relação à causa animal, à situação animal, nessa coordenadoria. Hoje não existe orçamento definido. Então tem que ser criado um orçamento específico em cima do plano que será construído pelo Conselho Municipal, conforme já informamos aqui. O Conselho Municipal precisa discutir as políticas, fazer o plano municipal de proteção animal, fazer a política, constituir o fundo, colocar um orçamento específico das necessidades e aí, na sequência, utilizar esse orçamento em cima de metas do plano que foi definido pela população, pelos cidadãos que defendem a causa. E é uma política de governo de Fernando Piffer e Paulo Bolla. Vamos agora partir para as considerações finais. 2 minutinhos para suas considerações Paulo. finais. Fechar, Paulo. Primeiro.
Eu só tenho a dizer, parabenizar vocês, tá? Isso, eu fico muito feliz que vocês aí estão nessa causa também. Eu quero também já parabenizar todas as pessoas que são protetoras, né? Inclusive a nossa vereadora Mariângela do MDB, que é uma baluarte, e também essas donas de casa que ajudam os animais. Eu tenho, na minha família, eu tenho uma irmã e tenho uma sobrinha que brigam também, que lutam, que ajudam os animais. Elas ajudam as ONGs, ela ajuda uma protetora ajudando a outra. Eu aprendi dos animais a estar junto com os animais por causa delas. Então eu acho que nós temos que agradecer vocês, porque é difícil. Esse trabalho de vocês é um trabalho árduo, mas que vocês podem ter certeza que vocês vão ter o apoio da nossa dupla Fernando Piffer e Paulo Bola, porque eu acho que o meio ambiente, eu acho que os animais merecem respeito. Então eu quero agradecer e parabenizar vocês. Obrigada. Merecem respeito até porque a maioria deles estão nessa situação por nossa Verdade. Conta mesmo, né? Também parabenizar vocês, Isabela, e toda a equipe que está aqui à disposição. Tem um time atrás. Tem. Por ter dado essa oportunidade de nós apresentarmos nossa história, nosso plano de atuação, nosso programa de governo e, no caso, na noite de hoje, um programa de governo da causa animal, e também falamos muito também do meio ambiente, né? Que interage. Tá o animal vive no meio ambiente. Está atrelado. O homem trouxe e prendeu, né? Por algum motivo. Os animais querem espaço, querem oportunidade de correr, de estar junto com o meio ambiente. E nós faremos uma política de meio ambiente e de proteção dos animais com sabedoria, com a participação de todos vocês, ativistas, protetoras, e as ONGs que estão estabelecidas no nosso município terão o respeito, o carinho e a atenção do nosso programa de governo. Muito obrigado, e obrigado a todos que tiveram oportunidade de nos ouvir nessa noite sobre esse assunto. Obrigado a todos que nos ouviu aqui, e contem com a gente sempre. Obrigada pela participação dos dois. É muito importante a união nesse momento, e assim, quanto mais pessoas na causa, mais força e mais resultado e mais animais salvos e feridos, né? E está no nosso programa de governo, porque é compromisso nosso de atuação, porque nós ouvimos as pessoas antes de colocar no plano. Não é da minha cabeça, não é da cabeça do Paulo. É o cidadão bebedorense que nós ouvimos e construiu esse plano em conjunto. E por ser prioridade, está no nosso plano de governo, está lá protocolado no Tribunal de Justiça Eleitoral. Obrigado. Obrigada, pessoal que acompanhou. Então amanhã a gente continua, tá? Amanhã vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 7h30, com a candidata Jéssica Camargo e o Marco Aurélio, também sobre a causa animal. A gente continua a nossa série de entrevistas, né? Um beijo, até mais. Até mais.